Eu adorei que o pessoal colocou a minha apresentação logo depois do João, porque assim ele já explica tudo da norma aqui, eu só vou na parte fácil. A parte mais difícil ficou com ele mesmo. Mas vamos embora. Vamos embora, pessoal. Bem, rapidamente, meu nome é Ricardo, eu sou especialista técnico do Autodesk para as áreas de arquitetura, engenharia e construção, arquiteto e urbanista pela Universidade de São Paulo, e tenho trabalhado com o BIM aí há um tempinho, desde 2004 particularmente. Depois, em 2010, entrei no Autodesk e tenho representado o Autodesk no BIM Fórum Brasil e também na Comissão de Estudos Especiais 134, aqui que o João já apresentou para vocês. A ideia é falar um pouquinho, quem quiser se conectar depois aí pelo LinkedIn, eu deixei o código, falar um pouquinho sobre a aplicação desse conteúdo, dessa norma aqui que o João apresentou para vocês dentro do Revit. Ou seja, de que maneira a gente pode tornar isso daqui prático com uma solução de modelagem. É claro, não é o único lugar que vocês vão usar a codificação da BNT. Essa codificação proposta da 15965, ela pode ser usada em diferentes soluções, não só modeladores, mas também soluções para orçamentação, soluções para planejamento. Vocês viram que aquelas tabelas todas que foram apresentadas, elas enxergam esses objetos por diferentes perspectivas. E cada uso da modelagem da informação da construção vai trabalhar com uma dessas perspectivas. Aqui a gente vai falar um pouquinho, para tornar isso daqui um tantinho mais visível aqui para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre como aplicar isso especificamente em um modelador. E esse modelador, no caso o Revit, para a gente ilustrar a aplicação da 15965. Então, feita essa rápida abertura, eu quero trabalhar em 5 passos para aplicar a norma brasileira 15965 no Revit. Depois vou deixar umas referências adicionais e dúvidas, se tivermos tempo aqui, se não, que provavelmente vai acontecer, ou no break, ou já deixa anotado aí meu e-mail também para a gente conversar. Tá? Esses 5 passos para aplicar a norma brasileira, vocês vão ver que começam daquilo que o João comentou aqui para vocês e vão chegar na exportação IFC. Esse é um princípio importante da normalização brasileira, de tudo aquilo que tem sido discutido na 134 desde o começo. A ideia é trabalhar com essa base de dados, a ideia é trabalhar dentro do sistema, dentro dos dados, do esquema de dados de Industry Foundation Classes. Então, vamos começar aqui, rapidamente. Primeiro passo, esse o João já colocou aqui para vocês. Adquirir e familiarizar-se com as normas ABNT NBR 15965. Onde é que vocês fazem isso? Pelos canais usuais da ABNT. Vocês vão lá no ABNT Catálogo, por exemplo, procuram por 15965, ou mesmo pela Comissão de Estudos Especiais, encontrarão por lá a sequência de normas que já foi apresentada aqui pelo João, tá? Então, em 7 partes. E também, o João falou um pouquinho aqui da 12.006, parte 2, fundamental para que possamos entender adequadamente a 15965. Tá? Existem outras normas que não serão abordadas aqui, mas que têm sido trabalhadas pela Comissão de Estudos Especiais 134, e que vale a pena manter no radar. Mas não é o nosso foco nessa apresentação agora pela manhã. Então, adquirir e familiarizar-se com as normas, não é só comprar as normas, vocês vão ver que as normas elas têm uma série de tabelas, é importante se familiarizar com o conteúdo dessas tabelas. O João também já falou um pouquinho dos fundamentos, que são os da 12.006. A partir desses fundamentos é que as tabelas foram estruturadas com uma inspiração também no sistema Omniclass, então é interessante entender esse outro sistema de classificação. E aqui, alguns exemplos, a partir, por exemplo, as primeiras tabelas que foram publicadas, a 0M e a 0P, na parte 2 da norma, tratam, por exemplo, aqui de materiais e de propriedades. Então, vocês entenderem um pouquinho, né, uma norma com uma série de tabelas, tabelas que são árvores aqui, mas cujas informações são compostas matricialmente. Então, nenhuma tabela esgota o objeto. Todas elas dão perspectivas desses objetos e, com base nessas perspectivas, vocês vão entender um pouquinho como classificar essa informação. É importante observar que a gente está classificando informação, não está especificando por meio dos códigos. A especificação inclui outras informações que, no modelo de informação, estão distribuídas em parâmetros, parâmetros dimensionais, parâmetros materiais, muitas coisas que aqui vão para além de um sistema de classificação. Então, para que a gente especifique adequadamente um objeto, nós precisamos compor informações de classificação que funcionam como integradores, como o João colocou aqui agora, com informações
que especificarão propriamente esses objetos. Então, essas informações dimensionais vocês não encontrarão nesse tipo de tabela, nem é o objetivo desse tipo de tabela, senão elas não acabariam nunca, né? Vamos lá. Então, João já passou por isso daqui também. Alguns exemplos de aplicação. Quero tornar isso aqui um pouquinho mais visível dentro do Revit, mas é importante, mais uma vez, remeter-se à própria norma e aos exemplos que são lançados na norma. E aqui vocês veem, esses exemplos trazem diferentes códigos que, por diferentes perspectivas desses objetos, permitem que classifiquemos adequadamente essa informação. Junto com as informações de outros parâmetros, nós temos então uma composição, aí, uma informação que pode especificar esse objeto adequadamente. O segundo passo. Vamos inserir adequadamente esses parâmetros dentro do Revit. Então, adquirimos as normas, nós nos familiarizamos com esse conteúdo, vamos fazer a inserção desses parâmetros. Vocês verão nessa apresentação, eu deixei alguns QR Codes aqui, se vocês quiserem depois, inclusive um desses QR Codes traz a apresentação para vocês baixarem depois. Tá? Mas esses QR Codes vão apontar para algumas informações que eu vou fazer referência aqui nessa apresentação. Então, inserir adequadamente parâmetros no Revit, do que eu estou falando aqui? A nossa orientação, e aqui a ideia é que cada fornecedor de tecnologia oriente o mercado, oriente os seus clientes na inserção desses códigos. A CE 134 trabalha com o sistema de informação, trabalha com a maneira como esse sistema vai ser transposto para o esquema de dados IFC e não entra em detalhes em relação à inserção desses códigos em cada tecnologia. Isso é super importante. Então, vocês que utilizam o Revit, entrem em contato com o Autodesk para entender um pouquinho como é que fazem essa inserção. Vocês que utilizam alguma outra solução, entrem em contato com o fornecedor de tecnologia de vocês para entender como ele orienta a inserção desses dados na sua ferramenta. Ok? Então, aqui eu vou ilustrar a partir do Revit e essa inserção nós temos orientado o mercado a fazer de que maneira? Trabalhar por meio de Shared Parameters. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho no vocabulário técnico do Revit, quem tiver alguma dúvida adicional a gente conversa depois, mas vou entrar um pouquinho na maneira como se faz. Então a ideia é, onde nós inseriremos estes parâmetros por meio de Shared Parameters, que serão aplicados por tipo. Então aqui, só para deixar uma orientação básica, eu sei que a tela está um pouquinho pequena aqui, mas depois vocês vão encontrar essa informação no download, mas a ideia é inserir o parâmetro por meio do recurso de inserção de Shared Parameters, então, Manage, Parâmetros, a inserção de um novo parâmetro, vocês vão apontar para um arquivo onde esses parâmetros estarão inseridos, já estarão considerados. Esse arquivo de Shared Parameters, esses parâmetros serão selecionados, e aqui a gente já compartilha com vocês um arquivo Shared Parameters onde vocês encontrarão esses parâmetros para quem quiser já aplicar. Tá? E é importante que vocês trabalhem com esses parâmetros com o mesmo ID, para quem trabalha com esse tipo de processo no Revit sabe o quanto isso é importante. Mas podem utilizar esse arquivo, inserir esses parâmetros compartilhados. Nossa orientação tem sido de inserção em nível de tipo para esses objetos e em nível de tipo dentro do grupo de Identity Data. Aí aplicado a cada um das categorias que são relevantes, são pertinentes a cada um desses parâmetros, e a gente vai falar um pouquinho disso também aqui na sequência. Então, esse arquivo de Shared Parameters traz, debaixo do grupo aqui de parâmetros ABNT Classification Code, um conjunto de parâmetros chamados Classification Code. E aqui vocês vão entender um pouquinho por que a gente utilizou esse tipo de parâmetro aqui. Mais uma vez, o objetivo é classificar e exportar essa informação para IFC, para que dentro do esquema de dados IFC isso caia no local correto. Qual é o local correto? Como a IFC Classification. E existe um processo para se fazer isso no Revit. Na realidade, existem vários processos possíveis para fazer essa exportação. O que nós temos orientado, porque trabalhamos com um conjunto múltiplo aqui de tabelas, é que isso seja feito por meio de parâmetros que o Revit possui armazenados, que nós chamamos de Classification Code, que inseridos adequadamente e preenchidos adequadamente, permitam classificar essa informação adequadamente dentro do IFC. Tá? Então, aqui tem essa tabela, é claro que ninguém vai decorar isso daqui, mais uma vez, ela é uma tabela de orientação para dizer qual parâmetro eu vou inserir
em nível de tipo ou instância, em qual grupo, trabalhando aplicado a quais categorias, para que eu possa, então, preencher a informação de cada uma das tabelas da norma. Vocês vão ver que algumas tabelas da norma não fazem sentido serem associadas a esses objetos, a esses elementos dentro do modelo. Então, elas estão colocadas aqui embaixo. Outras tabelas são diretamente aplicadas a categorias de modelagem ou a categorias espaciais. É o caso, por exemplo, das tabelas 4A e 4U, que são tabelas que classificam ambientes e unidades da construção. Elas são mais associadas, sejam aos rooms, às áreas dentro do Revit, e aquelas unidades, ao projeto como um todo dentro do Revit. Então, cada tabela enxerga, mais uma vez, a construção sob uma perspectiva e deve ser corretamente associada aos elementos pertinentes. Tá? Então, uma vez que esses parâmetros são inseridos dentro do Revit, eles serão encontrados aqui em Type, então a propriedade de tipo, e aqui eu vou focar na sequência nos parâmetros que estão associados aos elementos de modelagem. Mais uma vez, não são todos. Eu vou falar especificamente dos parâmetros para as tabelas 2C, 3E e 3R. É claro que temos outros parâmetros aplicados às tabelas 4A, 4U, como eu comentei, parâmetros 1S, 1D, 2N, 2Q. Existem outros parâmetros, cada qual aplicado segundo a tabela que eu mostrei agora há pouco aqui para vocês. Mas eu quero focar numa aplicação que é essa de elementos. E essa de elementos, como eu falei, inserimos os parâmetros de Classification Code em nível de tipo, debaixo da Identity Data. Esses parâmetros estão localizados aqui, segundo aquela chave que eu coloquei lá para vocês. Mais uma vez, por que Classification Code? Porque isso facilita a minha exportação IFC para as classes corretas. Então, inseridos adequadamente os parâmetros, vamos para o próximo passo, que é o preenchimento dessa informação dentro do Revit. Então, no passo 3, eu tenho os parâmetros, então, especificamente, o parâmetro de Classification Code 3, para que eu preencha a informação da tabela 3E da BNT 15965, Classification Code 2, para que eu preencha a informação da tabela 2C da BNT 15965 e o Classification Code 10 para que eu preencha a 3R da NBR 15965. Então, essa é a nossa sugestão de preenchimento. Existe uma sintaxe específica para esse preenchimento, mais uma vez, para que a gente facilite essa extração, para que a gente leve para dentro do IFC adequadamente. E essa sintaxe é essa aqui que eu estou compartilhando com vocês. Então, nós temos o parâmetro e o preenchimento do valor do parâmetro se dá identificando o sistema de classificação, espaço, inserindo o código apropriado, espaço, o termo apropriado. O exemplo que eu estou usando aqui é de uma porta. Tá? Então, o que nós inserimos aqui? Nós inserimos, pela 3E, a informação de que essa é, de fato, uma porta. Ok? Pela 2C, que é de produtos, lembrem-se, a 3E são os elementos, tais como executados. A 2C, produtos, tais como aqueles disponíveis no mercado. Na 2C, vocês encontrarão, então, o código para a porta de abrir de madeira, que é esse aqui, 2C.12.02.10.26.00.00. Então, preenchido o código, preenchido o termo, vocês identificam esse elemento como uma porta de abrir de madeira, instalado efetivamente como uma porta, que pode ser instalada, essa porta de madeira, essa folha, por exemplo, pode ser instalada como uma bancada, que seja, mas instalada efetivamente como uma porta, pela 3R, 3E. Tá? Então, dessa maneira, eu classifico essa informação dentro do modelo. Mais uma vez aqui, para preencher os parâmetros adequadamente, vocês se remetem a cada uma das partes da norma. Tá? Então, a gente está falando de 2C, aqui, por exemplo, onde é que está a 2C, onde eu vou preencher, a gente está falando da 3R, da 3E, é assim que a gente vai preencher essa informação em cada uma dessas linhas. Bem, adendo aos 5 passos, na realidade, são 5 passos mesmo, mas eu coloquei um sexto aqui, que na verdade é um 3B,
para vocês, existe uma forma de facilitar esse preenchimento que a Autodesk oferece em relação ao preenchimento de parâmetros no Revit, de classificação especificamente. Para quem quiser facilitar isso, falar, poxa, mas eu vou ter que escrever toda essa parafernália que você mostrou aqui para a gente. Na verdade, você pode escrever ou pode pré-configurar essa informação em árvores para preenchimento semiautomático. Para isso, existe uma ferramenta chamada Autodesk Interoperability Tools. Vocês encontram nessa página, na verdade, um conjunto enorme de ferramentas, e especificamente, nós sugerimos a utilização desse Autodesk Standardized Data Tool for Revit, que me permite escolher diferentes sistemas de classificação e aplicar essa informação de uma maneira muito mais fácil dentro do modelo. Vamos ver um pouquinho como agora na sequência. Como é que a gente faz? Baixada a ferramenta, vocês fazem a instalação. Ele não vem na instalação default do Revit, tá? Vocês precisam entrar naquela página, baixar a ferramenta, fazer a instalação. É um plugin do Revit. Feita essa instalação, vocês verão uma aba disponível aqui de Interoperability Tools, que possui dois ícones, duas ferramentas na ferramenta de padronização. As outras são outras ferramentas, checagem de modelo, uma série de outras possibilidades que vocês têm, não são o nosso foco aqui hoje. Instalada a ferramenta, essas duas ferramentas vocês têm configuração e aplicação efetivamente dita. Para configuração, a ferramenta vai oferecer uma série de possibilidades. OmniClass, Uniformat, Master Format, todas essas tabelas podem ser carregadas e atualizadas por meio dessa aba aqui. E existe uma possibilidade de carregamento de tabelas particulares. É essa possibilidade que a gente vai utilizar. Aqui embaixo, vocês vão ver que tem alternativas de pick list. Uma vez configurada a pasta onde está o arquivo XLS de vocês com as tabelas, vocês conseguem utilizar essas tabelas. Antes que o pessoal chegue ansioso aqui, nós temos esses XLS configurados? Ainda não. A ideia é que a gente tenha. Mas vai acontecer. Enquanto isso, se alguém já quiser começar o seu trabalho, inserir e depois compartilhar com a gente também fica contente. Tá? Mas a ideia é que, por meio desses XLS, vocês consigam facilmente carregar a informação. Então, aqui foi o que eu fiz. Eu peguei, carreguei a informação, carregada a informação, disponibilizada a informação aqui, o passo seguinte, vamos avançar aqui, aqui vocês veem, né, a estrutura desse tipo de tabela. Então, o que acontece? Essa tabela me permite associar código a um parâmetro e o termo a outro. Vocês viram que a nossa sugestão foi trabalhar com o termo sendo preenchido naquela sintaxe específica de Classification Codes. Então, para nós aqui, onde a gente entra em descrição, é aquela sintaxe específica, e aqui vocês veem uma subárvore, eu selecionei um pedacinho aqui, que é uma subárvore da 3E, certo? Certo. Tá? Então, aqui vocês têm, por exemplo, essa subárvore da 3E preenchida da forma correta, associada especificamente a um código aqui. Para isso, a gente sugere até a inserção de um parâmetro de apoio com esses códigos, que também está naquele arquivo de shared parameters que estamos compartilhando com vocês. E uma associação, vocês veem aqui, ele identifica o nível e associações imediatas aqui com as categorias do Revit, permitindo criar associações cruzadas com categorias de Uniformat, Master Format e OmniClass. Tá? Então, aqui é um pouquinho mais sofisticado, também não vou entrar em detalhes, mas a ideia é que a gente possa fazer múltiplas inserções também aqui depois. Isso tudo é um XLS. Tá? Dentro dessa pasta, eu deixei um XLS de exemplo que pode ser utilizado de base, que é o XLS da OmniClass, que está disponível. Isso pode ser utilizado como referência para se inserir a informação. Ainda não é, infelizmente, a 15965, mas a gente ainda vai trabalhar nisso aí. Então, o que acontece? Aqui um ensaio para vocês. Uma vez inserido, apontado o arquivo, nós temos ele disponível aqui dentro da ferramenta para seleção de database, por exemplo, aqui a BNT 15, NBR 15965. Tá? Então, isso daqui vai facilitar o trabalho. O passo seguinte, configurado e inserido, é muito parecido com a inserção manual, só que agora me permite a inserção de um código diretamente pela árvore. Você seleciona um objeto, selecionado o objeto, identificam se ele faz parte, se ele é associado aí a um elemento, né? Nesse caso aqui um elemento, não um facility, selecionam a tabela, nesse caso a 3E, aplicado a portas, aqui vocês têm a abertura da árvore, vocês clicam nessa informação
e uma vez que clicam nessa informação, os parâmetros são automaticamente preenchidos. Tá? Então, a ideia para se facilitar esse processo de preenchimento da 15965 em elementos do Revit é exatamente essa, e aqui a gente teve um passo a passo. Qual é o passo seguinte, o nosso penúltimo passo? Vamos exportar isso aqui para IFC. Mais uma vez, essa configuração, essa classificação basta a si mesma dentro do Revit. Vocês podem utilizar para as tabelas do Revit, vocês podem utilizar para entender um pouquinho mais o modelo, estruturar analiticamente o modelo, seja para quaisquer usos que vocês queiram. A partir daí, é livre para vocês. O que a gente está sugerindo é que, a partir de agora, esse arquivo possa ser compartilhado via IFC e essa informação seja escrita corretamente. E o que significa isso e por quê? Agora, para entender um pouquinho mais a parafernália anterior, por que Classification Code e não simplesmente um arquivo, um shared parameter qualquer, 15965 3E, tabela 3, 15965 3E, por exemplo? Porque quando você exporta um parâmetro compartilhado, ele simplesmente é escrito como um single value property dentro do IFC, o que não associa automaticamente a informação ao sistema de classificação. Tá? E também pesa e complica o modelo excessivamente. Então, a melhor forma de se escrever essa informação com vistas a uma exportação IFC é essa. Tá? Feito isso, exportamos, então, para IFC, vocês selecionam a informação, pedem a exportação para IFC, configuram a exportação IFC de vocês. Nós temos, para orientar o entendimento da exportação IFC, a Autodesk tem uma página de interoperabilidade, onde vocês podem baixar o manual de IFC da Autodesk, é um manual, a sua versão 2.0 aí, em português também, tem versão em inglês, português. Aqui vocês têm o link para a versão em português, que explica um pouquinho, fala um pouquinho sobre IFC e fala, inclusive, sobre essa ferramenta. Então, não vou entrar em detalhes da ferramenta, só vou reforçar a importância de se configurar isso aqui automaticamente. Outros itens a gente pode conversar aqui depois. Exportado o IFC, vocês vão conferir esses resultados. Como é que vocês conferem esses resultados? Visualizando esse IFC. Seja na sua base, propriamente dita aqui, né? O IFC ele pode ser visualizado como um arquivo TXT, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, e vocês veem que a informação ela foi corretamente escrita nas devidas classes de classificação, seja abrindo e visualizando esse IFC exportado em uma ferramenta, um visualizador qualquer. Nesse caso, eu estou visualizando no Navisworks, e dentro do Navisworks vocês vão ver que aquela porta, uma vez selecionada dentro do arquivo IFC, efetivamente possui as informações de sistema de classificação, o termo, que aqui é colocado como nome, e a referência, o código, que aqui é colocado como referência, dentro das devidas categorias. Então, a classificação ABNT 15965, 2C, 3E e 3R, tal como configurado nos elementos que nós mostramos para vocês. Bem, com isso, o que a gente quis mostrar aqui um pouquinho para vocês? Um passo a passo para se aplicar a 15965 dentro do Revit. Esse passo a passo, reforçando aqui, adquirir e familiarizar-se com as normas ABNT 15965, NBR 15965. Depois, inserir adequadamente os parâmetros no Revit. Se vocês querem trabalhar com IFC de qualidade, é importante atentar para esse passo. Se não, vocês até poderiam inserir como qualquer shared parameter, mas a nossa orientação é essa, foco no IFC. Depois, preencher os parâmetros adequadamente, seja manualmente ou pelo Autodesk Interoperability Tools. Fica a dica aqui para vocês da ferramenta. Por fim, configurar adequadamente essa exportação IFC e conferir os resultados. E se eu fiz certinho com o QR Code, essa apresentação vocês encontram na pasta que está neste link aqui. Para saber mais, temos uma página de webinars da Autodesk, nós tivemos alguns webinars entrando um pouquinho mais em detalhes nesse processo também, um trabalho aí com a BDI também, que tem uma informação muito legal aqui, então confiram lá. Nós temos a campanha de OpenBIM com o manual de IFC da Autodesk, importante baixar. Mantenha o contato com a BNT-CE 134, acompanhem os nossos trabalhos. O João aqui deu os passos para vocês, mostrou um pouquinho da página. Qualquer dúvida, é só falar com qualquer um dos participantes aqui da comissão. E tem mais informação na nossa página da Autodesk. Espero ter sido útil, não ter sido complicado demais, mas a ideia foi, nesse curto espaço de tempo,
compartilhar com vocês um processo aí para inserção de normas, de códigos. Obrigado, gente. Obrigado, Ricardo. Pessoal, alguma pergunta? Perguntas ao Ricardo? Eu sei que tem o break, quem quiser fazer agora, Não, pode fazer, pergunta? se dá tempo. Vamos lá. Só um minutinho. Antes do break, né? Olá, tudo bom? Joia. Rafael Edo. Seguinte, essa questão de exportação do IFC, ele também funciona no caminho contrário? Você também consegue pegar de um IFC estabelecido e trazer para o Revit as informações? Dentro dessa estrutura, especificamente, eu acredito que não. Mas você sabe que eu não chequei? Eu fico devendo de fazer isso e a gente... E aí, por exemplo, a dúvida é, isso limita na questão de eu ter que modelar ele a partir do momento de instância, assim, por exemplo, cada elemento tem que ter seu próprio código. Eu não posso ter uma composição com vários elementos que ter vários códigos. Se você for inserir múltiplos códigos, o que a gente tem orientado de uma maneira geral é ou trabalha com o topo da árvore, que faz sentido para aglomerar esses códigos, ou você vai trabalhar com elementos nested dentro da família que vão carregar cada um por si o seu código específico. Onde faz sentido concatenar esse tipo de informação? Por exemplo, a gente tem vários 2C dentro de um 3E. Esses 2C, se faz sentido trabalhar com 2C e entender analiticamente esses 2C dentro do 3E, a nossa sugestão é procurar uma forma de fazer um nested desses elementos que carregam seus 2C para ir dentro. Se não, vamos considerar pela 3E, que classifica o elemento, e pela 3R. Essa identificação 3E, 3R, fundamentalmente, corresponde a um cabeçalho de uma composição de custo. Essencialmente, vocês viram lá, 3E, porta, 3R, instalada, porta instalada, utilizando o quê? 2C, porta de abrir de madeira. Essa informação concatenada, mais especificações, me permitem associar uma composição específica. Então, a gente sugere que, ao invés de exagerar demais a inserção de código dentro do modelo, que você trabalhe com determinados códigos, que você possa externamente criar conexões via banco de dados, ou mesmo nas ferramentas aqui de análise, para que você possa, a partir daí, seguir com o uso necessário. Tá? Acho que ficou um pouquinho aberto, mas dá para a gente entrar em detalhes depois. Beleza. A minha pergunta era até sobre isso, esse preenchimento. Eu vi ali que vocês sugeriram concatenando, né? Primeiro fazendo uma estrutura em colchetes, depois o código e depois aquela descrição. Ela tem um padrão na norma ou seria a pessoa que insere? Por que é a minha pergunta? Porque eu não sei se não fica muito complexo, se aquele preenchimento não fica muito complexo para depois eu conseguir automatizar uma extração. Somente pelo código eu já não teria aquelas outras duas informações? Pela inserção do código, você diz, por porque exemplo. se eu tivesse simplesmente o código da norma, para eu trabalhar isso depois numa rotina, num software ou programando, eu entendo que o código ele é muito mais fácil de eu trabalhar, né? Você pode inserir. Aqui tem uma questão que é interessante. Você pode trabalhar com um campo que, por exemplo, eu tenho um shared parâmetro e vou inserir só o código ou só o termo. Você pode fazer isso. Para dentro do Revit, vai funcionar tranquilamente. A questão é que na hora de fazer a extração para o IFC, é essa sintaxe que garante que essa extração seja mapeada automaticamente para dentro de IFC Classification. Tá? Então, esse é um pulo do gato para que você tenha algo automático. É claro que, IFC é importante para mim, então a gente sugere que siga-se dessa forma. Não, IFC não é importante para mim, eu quero manter a estrutura dentro do Revit. Tudo bem, aí você pode abrir mão dessa sequência. Que essa sequência é unicamente para que você escreva o IFC da maneira como a gente tem orientado pela comissão. Tá? Show? Obrigado, gente. Manda. Eu fiz uma tabela. Naquele campo Shared Parameter, eu tenho que ter criado o parâmetro compartilhado dentro do Revit com aquele mesmo nome que está no Excel, para ele fazer essa ligação. É isso? A ideia é que você utilize os parâmetros nomeados daquela forma, para que o Revit identifique na exportação, e a sintaxe seja aquela. A gente sugere que vocês utilizem de base aquele arquivo de Shared Parameters, porque, e aqui entrando na rebimboca da parafuseta do Revit,
para quem mexe bastante com shared parameter, sabe que a cada shared parameter escrito corresponde um ID, um general ID, dentro do arquivo TXT de shared parameters. Se você pode escrever você mesma, classification code 3, sem problema. Só que no momento que você cria esse classification code 3, ele vai jogar um ID diferente lá. Para o processo de exportação IFC não faz diferença nenhuma, e para o Revit em si, para você trabalhando isoladamente, não faz diferença nenhuma. Agora, se diferentes usuários criarem o mesmo parâmetro em diferentes máquinas, você vai ter um ID diferente que você não consegue concatenar numa federação. Então, a gente sugere que mantenha-se um padrão de ID. E para manter um padrão de ID, a gente sugere que o pessoal utilize esse arquivo de shared parameters. Você pode editar o shared parameters, tem um monte de tranqueira lá que você pode tirar, não tem problema. Mas se você mantiver o ID, é melhor, porque a chance de que algum outro usuário esteja criando isso dessa forma, com esse ID a partir desse parâmetro, espero que tenha assistido a partir de uma palestra nossa, é grande. Então aí você mantém uma consistência maior. Então essa é a nossa sugestão. Obrigada. Beleza, gente? Posso fazer uma? Manda. Aproveitando então o assunto da construção civil, eu sou da infraestrutura. Existe algum produto, eu vi que tem o de padronização já para o civil ali, mas ele está associado a características CAD, né? E a questão da 15965, já existe alguma coisa igual tem para o Revit, para o civil? Tá, esse processo assim a gente ainda não desenvolveu para o civil, até por uma questão de esperar um pouquinho o esquema 4.3 está um pouco mais avançado. Tá? Então a gente ainda não finalizou alguma coisa assim para o civil, mas a ideia seria produzir alguma coisa que facilitasse. Não está disponível ainda, e se tiver sugestões, a gente já convida para a gente trocar umas ideias. Não tem problema. Com um cliente que queria que a gente usasse 15965, mas era um projeto de infraestrutura. A gente tem considerado no Nada, assim, nada. Então, a gente até começou a considerar, tinha um subgrupo de trabalho de infraestrutura para tentar trazer essas categorias, mas, de fato, a 15965 ela é muito mais madura para edificações do que para infraestrutura. Tá? Eu estou no grupo do... mas é muito pouco, é muito genérico. A gente ainda precisa, mas isso que o João comentou é importante. A ideia é que agora essas normas sejam continuamente atualizadas, revisadas, e para isso a gente precisa do quê? Precisa do uso para que a gente tenha esse feedback na comissão. Porque sem esse uso... Isso que você falou é importante. A OmniClass ela tem uma atualização constante, né? Como é que isso vai ficar em relação à norma? Porque você edita a norma, vende ela, comercializa ela, e, consequentemente, João, ela tem atualizações. Essa pergunta é aquela pergunta difícil, e a gente chama o pessoal, os universitários para as perguntas difíceis. O pessoal está perguntando da atualização contínua dessas tabelas, porque, por exemplo, a gente não tem muita informação de infraestrutura. Como é que a gente está planejando colocar infra? Saiu uma revisão recente da OmniClass, e que ela conta... já com muitos parâmetros de infraestrutura, né? Como é que você chama mesmo? Desculpa. Fernando. Então, bom, são diferentes empresas, iniciativas e métodos, né? Os ingleses, por exemplo, eles têm trimestralmente, a OmniClass 2015 faz novas adições e fica publicando um Excel que é uma rabetinha eu acho um horror, mas enfim, né? A OmniClass agora inventou uma API, não sei se vocês viram que lá tem uma API que eu acho interessante, e aí, mas como a ABNT é que administra os nossos dados, eu não sei quanto eles vão estar abertos para a gente poder desenvolver isso, mas a gente tem enchido o saco lá, né? Enfim, tem... Não, uma pegadinha é bondade sua, né, Márcia? Mas tem várias, né? Tem várias pegadinhas, né? Não tem. Márcia, mas tem que fazer pressão. Exatamente. E sobre o processo de... É bom, Márcia, tem que fazer isso mesmo. Não tem. O negócio está comigo. Eu sou o coordenador. Aí é bom, manda ver, pode requisitar. A atualização tem dois métodos oficiais, né, por enquanto. Um é a publicação de erratas,
que é um ponto de partida que a gente vai começar a usar. A gente aprendeu a fazer errata finalmente, né? Na próxima plenária, acho que a gente vai tentar aprovar umas erratas da 19650. Então, a gente está aprendendo a fazer errata. A gente não sabia fazer errata. E na errata, a gente pode completar com os itens, né? Agora, provavelmente as contribuições da turma, né? A gente já tem umas contribuições do pessoal da Caixa, da Simone, a Daniele, e contribuições de outros colegas que estão chegando. E aí isso provavelmente vai ser encaminhado para o Cadu, que é o relator do grupo, está no meu lugar, né? Que eu fui durante um tempo relator, o Paulo Sena também foi, que o Paulo que está aqui foi relator do GT também. E aí a gente analisa, mas pode ser que as coisas não saiam como a pessoa queira, não é porque você mandou que vai entrar, né? Mas todas as vezes a gente vai justificar quando entrou, porque não entrou, porque às vezes a pessoa tem uma ideia sobre como funciona o sistema que não é a ideia de como realmente é. E aí tem uma outra questão, que é assim, que é a questão estrutural, de como os dados são organizados no princípio, de acordo com a 15965. Aí uma discussão se vale a pena fazer como a BuildSmart faz, que faz um IFC com um novo número e é um outro sistema. Eu gosto dessa ideia, porque o problema da Uniclass, do jeito como está, é que toda vez você vai atualizando, e ano que vem o sistema é muito diferente do mesmo sistema, porém ele tem o mesmo nome. O pessoal de TI vai ficar maluco. Então isso assim, é legal que é ágil, mas não é muito legal porque você mata o desenvolvimento. Uma hora o pessoal vai falar assim, o cara da autorização fala, Ricardo, obrigado, mas eu não aguento mais. Tipo, daqui a um ano você volta, daqui a 2 anos você volta. Não é assim, né? Então, às vezes, você quer ser muito ansioso, você acaba atrapalhando mais que ajudando, né? Então, na minha impressão, que é uma demanda que a gente tem que levar para a plenária e tal, eu acho que daqui a, sei lá, 5 anos, 6 anos, eu imagino um sistema 1955 ou 9000, outro número de norma, com outras tabelas, porque, puxa, o investimento que o pessoal faz, né? Mas eu acho que a manutenção e inclusão de itens aí, a gente está aprendendo, e a gente precisa, né? Como você falou, em termos de infraestruturas, né? Na Sondotécnica eu tenho trabalhado muito com o pessoal de rodovias, então faltam muitos códigos para rodovias, por exemplo, que eu tenho estudado. Então a gente vai tentar adicionar, né? E é só encaminhar. E quanto mais a pressão para a digitalização nesse sentido, tanto melhor, tá? Isso, não, mas tem que trazer. Tem que trazer, porque aí a gente leva a demanda para a BNT, né? Uma coisa que eu aprendi com o Ricardo, com os colegas, é que a comissão, ela é um organismo da sociedade civil. A gente não é a BNT. A gente é um grupo de especialistas, supostamente especialistas, espero eu, né, especialistas, mais ou menos, que vai lá na BNT e fala, toma, publica isso aí. Então, eles são super legais, a gente adora o pessoal da BNT, né, mas a gente que pressiona, a gente fala, gente, olha, a gente precisa, o pessoal, o mercado está demandando, vamos fazer pelo menos um XLS, pelo menos, né? Depois no futuro vamos tentar fazer um esqueminha, um XSD, para nós ter um XML. Vamos ver, quem sabe, né? Se você... Isso. Ajuda um pouco. Não. E a aplicação... E é o que o Ricardo falou, tem que estudar. O Ricardo falou muito bem, você tem que estudar primeiro, tem que estudar bastante, porque como vocês viram, às vezes o código está no nome da propriedade, às vezes o código pode ser preenchido, em vez de... Você preenche o código, em vez do código ser o rótulo. Às vezes o código é uma chave que está escondida, você nem vê, mas tem um código fazendo a interação. Então tem muitos jeitos de usar, e nenhum jeito é melhor que o outro. Eu não gosto da concatenação, o Ricardo explicou um exemplo de concatenação, que também tudo bem, entendeu? Cada um tem um jeito de trabalhar, né? Agora, quem que determina isso? É um contratante, né?